Olá, meus irmãos, boa noite. Graças e paz. Sejam todos bem-vindos nesta noite, lugar de adoração, de culto a Deus. Você que nos visita também, você é muito bem-vindo a este lugar. Espero imensamente que Deus fale poderosamente aos seus corações nesta noite. Nós estamos aqui em nossa igreja, já estamos caminhando já para quase 2 anos. Nós temos feito exposição do Evangelho de Mateus aqui em nossa igreja. E se você quiser, você pode acompanhar essas pregações, essas meditações que estão no canal do YouTube da nossa igreja, à disposição de todas as pessoas, tá bom? Então você pode ir lá e acompanhar. Mas neste mês de julho, nós decidimos, a diretoria da igreja, a gente passar esse mês de julho, aproveitando esse momento de férias, para falar sobre dízimos e ofertas, tá bom? Então você que nos visita nesta noite, não se sinta constrangido, talvez você tenha tido experiências muito negativas envolvendo esse assunto, e é exatamente por isso que nós decidimos, nesse mês, falar sobre esse assunto, para que nós possamos aprender corretamente sobre esse assunto, o que as Escrituras diz, tirando as nossas dúvidas. Então, nós tivemos essa meditação no primeiro final de semana desse mês, no primeiro domingo. Final de semana nós não estivemos aqui, porque tivemos um momento de comunhão, estivemos juntos, um dia de lazer, então a gente não teve atividade aqui em nossa igreja, e hoje a gente retoma e a gente vai passar esse mês de julho falando sobre esse assunto que é tão citado nas Escrituras e que, portanto, vale a pena a gente fazer as meditações, aprender corretamente, para que não sejamos enganados e tampouco também nós deixarmos de cumprir com as nossas responsabilidades diante de Deus e fazer tudo corretamente da maneira que agrada ao Senhor. Então nós vamos acompanhar aqui os slides. Hoje eu vou seguir um pouco diferente do que comumente eu faço. Geralmente faço pregações expositivas, onde eu trago um texto, faço exposição, como a gente fez no nosso primeiro momento aqui, falando sobre dízimos e ofertas, no texto de Gênesis, capítulo 14. E hoje eu quero fazer um modo mais temático, para poder aproveitar o máximo possível de esclarecimento sobre esse assunto, tá bom? Espero então que Deus abençoe todos nós nessa meditação. Pode passar, por gentileza. Nós vamos fazer um resumo de algumas coisas que nós vimos no nosso primeiro momento. Eu quero aqui, a nossa proposta ao longo desse mês é fazer uma construção de pensamento sobre isso, para que ao longo de todo o mês você possa ir aprendendo, a cada domingo, um pouquinho mais e construindo um alicerce, para quando chegar no último domingo, você já ter adquirido uma boa informação e construído uma boa base sobre esse assunto. Então, a primeira razão pela qual nós vimos no domingo passado, o motivo pelo qual nós falamos sobre esse assunto, pode colocar, é exatamente por causa dos escândalos. Por isso que nós decidimos, nesse mês, falar sobre esse assunto. Todos nós sofremos de alguma maneira ou ficamos escandalizados com tantos escândalos envolvendo esse assunto, dízimos e ofertas. E aqui eu não vou citar figurões, porque na vez passada eu botei a foto deles aqui, mas todos nós conhecemos alguns figurões aqui no Brasil que a sua imagem está sempre atrelada e associada a escândalos envolvendo dinheiro, dízimos e ofertas. Então, acaba que isso soa muito negativo no que diz respeito à igreja, principalmente a minha figura de pastor, como eu até falei, né? Geralmente as pessoas tendem a generalizar, a achar que todo pastor é ladrão e toda igreja tem a intenção de roubar os irmãos. Mas nós sabemos que não podemos fazer isso, né? Não podemos sair generalizando tudo. Nem todo policial é corrupto, nem todo professor é ruim, nem todo médico anestesista é estuprador. Então a gente não pode sair por aí generalizando as coisas. A gente tem que ir para as Escrituras e aprender corretamente o que ela então nos ensina, para que possamos nos proteger de todos os falsos mestres, de todas aquelas pessoas que enganam as pessoas, de maneira que possamos, à luz das Escrituras, aprender corretamente o que ela nos diz. Portanto, essa foi uma das primeiras coisas que nós trabalhamos. Nós falamos um pouquinho sobre isso, sobre os escândalos. E isso é muito negativo quando a gente vai falar sobre esse assunto. Por isso que nós decidimos falar sobre ele, para que os escândalos não sejam uma pedra de tropeço no nosso aprendizado e na nossa compreensão sobre esse assunto. A segunda coisa que dificulta a nossa compreensão e muitas vezes o nosso interesse de estudarmos sobre esse assunto, às vezes é uma avareza, que se nós não tivermos cuidado, pode estar escondido e camuflado no nosso coração, e a gente tenta muitas vezes fugir desse assunto, porque na verdade quando toca nesse assunto de dinheiro, a gente fica um pouco abalado, a gente fica um pouco
triste, não gostamos de falar sobre outro tipo de assunto, enfim. Então, nós precisamos ter cuidado com a avareza. Pode ser que a nossa dificuldade de lidar com esse assunto seja exatamente por causa da avareza. E aqui a gente nem falou sobre a avareza no sentido do amor ao dinheiro, mas às vezes a avareza quanto diz respeito ao reino de Deus. Às vezes você pode ser uma pessoa que não é avarenta, no sentido geral. Você pode ser uma pessoa que tem facilidades para abrir sua mão, mas quando chega na hora do reino de Deus, às vezes tem certas restrições, certas dificuldades, pode até ser por causa dos escândalos, ou pode ser por outras razões. E aí nós não sabemos, e é Deus quem vai sondar seu coração e vai trazer essas respostas para você, tá bom? Nós então aprendemos, pode passar por gentileza, no primeiro domingo, nós aprendemos que o princípio que está por trás, que sustenta o ensino sobre dízimo e oferta, é mordomia. E quando nós falamos sobre mordomia, nós partimos do pressuposto de que tudo pertence a Deus. Essa é a premissa maior. Tudo pertence a Deus. E, portanto, nossa condição diante daquilo que Deus nos deu é que nós somos apenas administradores, os mordomos. Então, nós aprendemos que o princípio que gere esse assunto, que está por trás, que traz sustentação, base, é o assunto da mordomia. Nós somos apenas mordomos. Na verdade, tudo pertence a Deus. E Ele colocou em nossas mãos para que possamos administrar isso com sabedoria, da maneira que agrada ao Senhor. Então, nós meditamos no texto de Gênesis, capítulo 14, aprendemos sobre a história de Abraão, que foi exatamente isso que Abraão fez. Abraão, quando chegou diante de Deus para dar ao Senhor o dízimo, foi exatamente isso, com um sentimento de mordomia. Deus havia lhe concedido vitórias, Deus havia lhe concedido os despojos, e então, com um ato de reconhecimento de que a tudo pertence a Deus, como Melquisedeque, o sacerdote, disse para ele, você está diante de Deus a quem tudo pertence, ele então fez isso com um ato de reconhecimento de quem Deus é e gratidão. Então, essas duas coisas devem estar presentes no coração do adorador. Quando se fala sobre dízimo e oferta, essas duas coisas devem estar presentes. Gratidão e reconhecimento de quem Deus é. Então, nós aprendemos isso na história de Abraão, Gênesis capítulo 14, verso 17 a 20, no primeiro domingo. Você pode entrar lá no canal da nossa igreja, acho que o culto ficou salvo lá. Não ficou, Mateus? Então, o culto está salvo lá e você pode, de repente, acompanhar e ver como foi que nós fizemos toda essa exposição desse assunto de mordomia, usando o texto de Gênesis, capítulo 14, versículos 17 a 20. E, por último, nós falamos que muitas vezes nossa dificuldade sobre falar esse assunto é uma má compreensão sobre revelação progressiva. Se você que estava aqui, talvez você lembra, mas se você não estava, vou lembrar você o que significa revelação progressiva, para você poder entender e a gente continuar, tá bom? Passa aí a imagem, aquela imagem lá que todo mundo riu, mas foi uma boa que eu encontrei, para explicar de um modo simples o que significa revelação progressiva. Por exemplo, quando você começa a ler a Bíblia de Gênesis, o Antigo Testamento, você não vê uma menção tão clara sobre a pessoa de Jesus como você vê no Novo Testamento. Por exemplo, que já começa o Novo Testamento, os evangelhos falando intensamente sobre a pessoa de Jesus. Por exemplo, quando você vai lendo Gênesis, você dificilmente consegue perceber Jesus ali, mas há referências ali. Então, a maneira que Deus vai revelando Jesus em todas as Escrituras, em uma porção, devagar, começando ali a ideia do J, depois o JE, até a construção inteira. Então, muitas coisas nas Escrituras, Deus vai fazendo isso. Deus vai revelando em porções pequenas, até chegar um momento onde isso está de forma mais ampla, mais clara. Estamos agora com o todo, não somente com partes, mas agora com o todo. Chamamos isso de revelação progressiva. Deus vai revelando coisas devagarinho acerca de Jesus. Um exemplo. Todo aquele sistema sacrificial que você reconhece ali no Antigo Testamento, onde os animais são sendo sacrificados, aquilo tem um objetivo, de apontar para a pessoa de Jesus. O único sacrifício que viria. Quando você lê a carta aos Hebreus no Novo Testamento,
ele diz exatamente isso. Por isso que João Batista, quando vê Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque ele entendia que havia toda essa expectativa nos sacrifícios, daquele único sacrifício que viria. Então, aquilo apontava para Jesus. Então, Deus vai dando porções e a gente vai depois juntando o todo. Quando se trata de dízimos e ofertas, assim também acontece. Porque a gente tem uma tendência de falar sobre esse assunto apenas se relacionando à lei do Sinai. Só que nós aprendemos no primeiro domingo que, na verdade, dízimo e ofertas é antes da lei do Sinai. Você vê em Gênesis capítulo 14, 600 anos antes de Moisés receber a lei ali no Sinai, Abraão já tinha essa prática. E aí alguém pode dizer: não, mas ali foi uma única vez. Não, obviamente não, porque Abraão já sabia exatamente o que fazer. Ele não chegou ali sem saber o que fazer, ele já sabia o que fazer, como se comportar. E nós vimos, inclusive, na pregação passada, textos onde Deus diz que Abraão cumpria todos os seus preceitos, todos os seus mandamentos, tudo que Deus havia ensinado a ele, Abraão, então, ele executava. Então perceba que dízimos e ofertas é muito anterior à lei do Sinai, ali aquele momento de construção do templo, de todas aquelas coisas. Portanto, nós podemos fazer uma conclusão. Nós não podemos dizer que porque não tem mais Sinai e porque não tem mais templo não voga mais, se antes vogava antes mesmo de ter Sinai e de ter o templo. Então, por isso a gente precisa entender toda a construção que Deus vai fazendo sobre esse assunto. Meu papel aqui é falar sobre o Antigo Testamento, da primeira e hoje, e depois os outros domingos nós iremos ver o que o Novo Testamento vai falar também sobre esse assunto, para que nós possamos juntar todas essas peças, tudo que Deus vai revelando, de porção em porção, até chegar no todo, para que nós possamos, assim, ter uma compreensão mais clara sobre esse assunto que Deus apresenta para cada um de nós. Passe aí, por gentileza. Portanto, você precisa entender isso, que existe uma lei de Deus antes do Sinai. E o texto que nós meditamos em Gênesis prova exatamente isso. Inclusive, nós lemos o texto de Gênesis, versículo do Gênesis 26, do verso 1 a 5, onde mostra exatamente isso, que Deus havia dado leis, estatutos, preceitos para Abraão, tá bom? Então, há uma lei de Deus antes do Sinai. E o nosso papel agora é a gente avançar. Pode passar, por gentileza. Nosso papel hoje é, então, nós adiantarmos. Nós meditamos sobre Gênesis capítulo 14, antes do Sinai, e agora nós vamos meditar nesse momento, então, mais conhecido, né, sobre dízimo e oferta, que é aquele momento em que Deus, então, estabelece leis de forma mais direta. Mas uma coisa interessante, você não pode separar Gênesis do Pentateuco, certo? Nós vamos meditar sobre as leis e Gênesis deve estar incluído, porque Gênesis faz parte do Pentateuco, certo? Dos primeiros livros que Deus vai ensinando. Não importa a temática, não importa o gênero literário. Narrativa é história teológica. E, portanto, há leis e mandamentos, tá bom? Então, não separe Gênesis do Pentateuco. Então, nós hoje vamos aprender sobre o que as Escrituras nos ensinam nesse momento do Monte Sinai. Então, vejamos, ele já havia dado ordens para Abraão 600 anos antes sobre dízimos e ofertas. Inclusive, quando a gente pega as primeiras narrativas de Gênesis, a gente já vê isso sendo praticado. Por exemplo, quando você vê Caim e Abel ali no capítulo 4 de Gênesis, quem ensinou eles a fazerem aquilo? Deus, certo? Deus ensinou eles a fazerem aquilo. Sobre sacrifícios, sobre ofertas, de como chegar a que agradou a Deus e que não agradou. Por que Deus não se agradou de um e não se agradou de outro? Percebe? Então, já desde sempre, Deus estava instruindo o seu povo. E agora, nós vamos ver como isso acontece no Monte Sinai, 600 anos depois. A diferença é que ali em Gênesis, você lida com pessoas, famílias,
E quando chega agora, nesse momento do Monte Sinai, Deus está lidando com uma nação. Deus está lidando agora com um povo. As leis ali, elas agora têm um aspecto maior. Ela tem um aspecto agora não somente mais pessoal, mas o aspecto agora da lei no Monte Sinai, ela é povo. O povo de Deus. Deus está estabelecendo agora leis que outrora ele havia dado para pessoas e agora ele está ampliando ela para todo o povo. Então perceba como Deus foi fazendo. Ele deu primeiro para pessoas e ele foi expandindo. E agora ele expande ela para todo um povo, para toda uma nação. E dentre, obviamente, essas leis que Deus deu, ele deu leis que vai falar sobre dízimos e ofertas. São muitas as leis, obviamente, se você tiver lido o Pentateuco, você vai ver isso. Muitas leis estão ali contidas nos livros de Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio. Você vai encontrar aí várias leis e, obviamente, está também inserido sobre dízimos e oferta. Mas uma coisa que nós vamos precisar fazer, passe o slide, é distinguir, porque é preciso distinguir e conhecer. Fazer uma distinção entre dízimos e ofertas, tá bom? Então nós vamos começar a tentar entender isso. Uma distinção entre dízimos e ofertas. Não são a mesma coisa, muito embora o ato seja muito semelhante, mas dízimos é visto de uma maneira e ofertas também é visto de outra maneira. E nós vamos começar nessa distinção, para a gente aprender um pouquinho, nós vamos começar a falar sobre ofertas. E aqui algumas considerações precisam ser feitas no que diz respeito a ofertas, tá bom? A primeira é que existe duas características quando se fala sobre oferta, e que nós vamos ver, vou já mostrar os textos, quando a gente vai lidar com dízimos e ofertas na lei do Sinai. Os dois aspectos sobre a oferta é o aspecto de voluntariedade, e esse eu acredito que é o que todo mundo conhece, é o aspecto de voluntariedade, que a oferta está muito mais relacionado a uma postura de voluntariedade, de dar, de ofertar, quanto o dízimo muitas vezes a gente vê naquele aspecto de obrigação, né? Então a gente acaba fazendo essa distinção. Dízimo é algo que é obrigado a dar, Deus espera que dê ali a 10ª parte, e as ofertas é algo mais voluntário, algo que parte do coração, e muitas vezes a gente tem que gerar essa pergunta: a voluntariedade é a soberania do homem? O homem é livre para dar do seu coração e por isso ele fica livre para dar quanto ele quiser, como ele quer, do jeito que ele quer fazer. Será que é assim mesmo? Vejamos aqui algumas considerações e alguns textos bíblicos já. Primeiro, se ela é somente voluntária e desprovida de deveres, como se explica o texto de Malaquias 3:8? Vamos ver, coloca o texto de Malaquias 3:8 para nós, por gentileza. Perceba, primeiro eu estou trabalhando os textos do Antigo Testamento, tá? Para a gente entender como se via isso no Antigo Testamento. É dito a seguinte coisa: pode um homem roubar a Deus? Contudo vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então eu quero que você perceba nesse texto exatamente isso. Se ela é somente voluntária e desprovida de deveres, como então que aqui Deus está cobrando algo que é voluntário das pessoas? Olha, Deus está cobrando o seu povo. E Deus está cobrando não somente os dízimos, mas Deus também está cobrando as ofertas. Se Deus está cobrando as ofertas, logo a voluntariedade deles não está desprovida de deveres. Deus esperava que eles ofertassem. Porque se Deus não esperasse que eles ofertassem, Deus não estaria os cobrando. Mas se Deus está cobrando eles, é porque não somente os dízimos era dever deles, mas também as ofertas. E é interessante esse texto que a conjunção i nos dízimos e nas ofertas, não somente o i quer dizer adição, mas também há uma distinção
E aqui ele está fazendo uma distinção, a conjunção "e" faz uma distinção entre dízimos e ofertas, de maneira que Deus diz: vocês estão faltosos comigo não somente nos dízimos, mas também nas ofertas. Então perceba que se ela é somente voluntária e desprovida de deveres, então Deus não deveria estar cobrando o seu povo. Mas se ele está cobrando, então é porque não somente os dízimos era dever do povo, mas também as ofertas. E por isso que ele estava cobrando o seu povo. Segunda, se ela é voluntária, coloque para nós. Se ela é voluntária, então eu posso dar o que quiser. Se ela é voluntária, então eu posso dar o que quiser, porque é do meu coração, então Deus vai se agradar com o que eu estiver dando. Será que era isso? Essa era a postura que deveria ser vista? Vejamos, coloque o texto para nós, de Malaquias, capítulo 1, versos 7 a 10. Ele diz: trazendo comida impura ao meu altar, e mesmo assim ainda perguntam: de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazer animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazer animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Perceba, eles estavam levando... Volta lá o texto, espera eu falar. Perceba o que Deus estava dizendo para eles. Olha o que vocês estão trazendo para mim. Vocês estão trazendo oferta. Mas as ofertas de vocês, se vocês forem oferecer isso que vocês estão trazendo para mim a homens, nem isso eles iriam se agradar, nem isso eles iriam receber. É isso que a crítica que Deus está fazendo a eles. Vocês estão trazendo coisas que não deveriam trazer como oferta para mim. Continua o texto. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que tenham compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos, versículo 10. Se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderia o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em você, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Perceba, Deus se dispôs a não aceitar as suas ofertas, porque as ofertas que eles estavam levando ao altar de Deus era o tipo de oferta inapropriado. Logo, volta lá para a tela lá anterior. Logo, havia padrão estabelecido por Deus no que diz respeito às ofertas. Então perceba, duas coisas nós já vimos. Ela é voluntária, mas o fato dela ser voluntária, ela não é desprovida de dever. Deus espera, por mais que seja um ato voluntário, Deus espera de nós que nós ofertemos. Aqui no caso do texto, tá? Aqui no caso do texto. Era esperado que o povo ofertasse ao Senhor. Então, tinha um aspecto voluntário, mas também era dever. E segundo, o fato de ser voluntário não significa dizer que estava também desprovido de padrão. Havia um padrão. Eles não poderiam levar qualquer tipo de oferta à presença de Deus. Deus rejeitava se não estivesse dentro do padrão. Portanto, então é voluntário, então posso levar o que quiser. Não, o texto nós acabamos de ver. Havia certas posturas e atitudes de levar diante de Deus alguma coisa como oferta e Deus dizer: eu não vou aceitar isso aí. Porque exatamente não estava dentro do padrão estabelecido por Deus. Então perceba, havia padrão estabelecido. Terceira coisa, havia e há proporcionalidade no que diz respeito a isso também. As ofertas, elas eram feitas, mas também com proporcionalidade. E aqui eu vou citar um texto do Novo Testamento, só para deixar mais próximo de nós, tá bom? Para não ficar tão distante do Antigo e trazer um pouquinho para nós também, já que no Novo Testamento é muito clara essa questão das ofertas. Coloca o texto aí para nós, por gentileza. Será aquele momento em que estava sendo recolhido as ofertas?
em que o apóstolo Paulo escreve a esses irmãos, da igreja de Corinto, e ele diz: agora completem a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que tem e não de acordo com o que não tem. Coloca a NVT e deixa a NVT. Eu acho que é a NVT que usa a palavra proporção. Que eu estou com a RA aqui aberta. Pronto. É a versão mesmo. Então ele diz: olha, assim completem o que começaram, que a boa vontade demonstrada no princípio seja igualada. Agora, porém, por sua contribuição, doem proporcionalmente aquilo que possui. Então você percebe que há uma espécie de proporcionalidade, né? Aquilo que se espera, né? Aquilo que se espera da voluntariedade. A voluntariedade, ela tem um padrão. O padrão é que, primeiro, como nós vimos, já havia um padrão estabelecido e há um padrão de proporcionalidade naquilo que deve ser feito, né? Então você percebe aí que o apóstolo Paulo, ele apresenta isso, né? Façam de acordo com o que possui, proporcionalmente aquilo que você tem. E aqui não é falando de dízimo, aqui é falando de oferta, tá? Aqui é falando de oferta, ou seja, quem tem mais, se espera que sua oferta seja maior, certo? Porque é proporcional, certo? É proporcional, tá bom? Então você percebe que há esse aspecto de proporcionalidade. Volta lá para aquela tela lá, e uma coisa interessante, que muitas vezes a gente passa e não percebe, mas quando se trata sobre ofertas, uma coisa interessante é que Deus, ele olha não somente para o nosso coração, mas Deus olha também para as nossas mãos. Que é disso tudo que eu estou dizendo. Porque, perceba, nós lemos textos onde pessoas chegavam lá com uma disposição para ofertar. Mas aquilo que eles estavam nas mãos, aquilo que eles tinham nas mãos, não era o adequado. Então perceba que Deus não somente olha para o coração, mas Deus também olha para as mãos. E uma coisa interessante é que aquilo que está em nossas mãos reflete o nosso coração. Aquilo que nós apresentamos a Deus e que nós trazemos em nossas mãos, reflete também o nosso coração. E reflete também o nosso coração. Por isso que quando você vê a história de Caim e Abel, você fica perguntando, por que Deus rejeita a oferta de um e não do outro? Os dois não trouxeram. Então perceba que não somente é a intenção do coração, mas aquilo que trazemos em nossas mãos. E aí eu deixei um texto aqui para nós, bastante conhecido, que é daquela viúva pobre, de Lucas capítulo 21. Coloca para nós aí esse texto. De Lucas capítulo 21. Olha, diz assim: estando Jesus no templo, observava os ricos depositarem suas contribuições na caixa de ofertas. Então uma viúva pobre veio e colocou 2 moedas pequenas. 3. Jesus disse: eu lhes digo a verdade, esta viúva pobre deu mais do que todos os outros. Verso 4. Porque eles deram uma parte do que lhes sobrava, mas ela em sua pobreza deu tudo que tinha. Então perceba, eles deram do que sobraram. Mas é interessante que o texto, Jesus faz uma censura. Jesus está censurando ao mesmo tempo em que ele está elogiando uma mulher. Então você percebe que não somente a intenção, Deus olha para a intenção, mas também olha para o que está em nossas mãos. A intenção daqueles homens era ofertar, mas não era proporcional àquilo que tinha. Por isso que Jesus censura eles e ao mesmo tempo elogia aquela mulher. Portanto, isso é certo. Deus olha para o coração, mas também ele olha para as nossas mãos. Deus olha para o coração e também olha para as nossas mãos. Irmãos, é muito importante falar sobre isso. Porque como nós falamos na vez passada, se nós não tivermos cuidado, corre um grande risco de, quando se trata sobre esse assunto, a avareza pode estar perto dos nossos corações. Quer um exemplo disso?
E aqui eu não quero fazer um juízo de valor sobre sua vida, tá? Sua vida, e você presta contas com Deus. Mas sejamos sinceros, quando nós queremos coisas, nós fazemos muitos esforços para adquirir aquilo que desejamos. E não há nenhum problema nisso. Isso é lícito. Você trabalha, você deseja, você almeja suas coisas. E muitas vezes, para nós conseguirmos o que queremos, nós nos esforçamos. Às vezes ficamos até endividados, né? A gente até corre para cá, mexe para cá, faz um empréstimo ali, faz outro empréstimo acolá, passa um cartão de crédito aqui. E muitas vezes a gente fica apertado para ter aquilo que a gente quer. E em muitos aspectos eu não vejo problema nisso. A não ser que isso possa te comprometer a tua vida, a tua família, e gerar problemas financeiros, e você ficar numa situação muito complicada por causa disso. Aí vai gerar um outro problema. Mas o que eu quero aqui trazer é que muitas vezes quando se trata do reino de Deus, não há tanto empenho da nossa parte. Pelo menos essa percepção assim geral que se tem. Às vezes quando se trata sobre o reino de Deus, a gente é mais pé atrás. A gente é até mais consciente, até mais polido, né? Não, aí eu não posso porque vai me comprometer. Mas às vezes a gente faz tanto isso por muitas outras coisas. Mas quando chega às vezes no reino de Deus, a gente tem uma postura mais reservada, a gente é mais reservado quanto a isso, a gente já tem mais facilidades para dizer não, para refletir sobre as nossas finanças. Quando deveríamos fazer isso para muitas outras coisas. Mas às vezes parece que essa reflexão ela só ocorre quando é desrespeito às coisas do reino de Deus. Portanto, Deus olha não somente para o nosso coração, mas Deus também olha para as nossas mãos, para aquilo que nós apresentamos. Porque nas semanas, muitas vezes, nós chegamos em muitos lugares e às vezes despejamos quase tudo que temos na carteira. Mas às vezes quando chega em ambientes como esse, a gente fica caçando as notas menores que tem, né? Ou quando a gente traz, né? Porque na verdade na cultura judaica era inconcebível alguém chegar diante de um ambiente de culto com mãos vazias. Tanto é que ao redor do templo havia toda uma estrutura de que você poderia comprar coisas para que você pudesse ofertar, para que você pudesse levar diante de Deus, né? Mas nós perdemos esse hábito, né, de adorar a Deus com aquilo que temos, com os recursos que Deus tem colocado diante de nós, em nossas mãos, né? Então Deus olha não somente para o nosso coração, mas também olha para as nossas mãos. Então, com base nessas considerações, algumas coisas que nós vimos sobre a oferta. Ela é voluntária, mas ela não é desprovida de dever. Deus espera que o seu povo oferte. Segundo, ela é voluntária, mas há padrão estabelecido. Deus não recebe qualquer coisa. Por isso que ele censurou aquele grupo que deu do que sobrava e ao mesmo tempo ele elogiou aquela mulher que da sua pobreza deu tudo quanto tinha. Ela deu proporcional ao que ela tinha. Ela deu proporcional ao que ela tinha. Então nós vimos que havia e há proporcionalidade nas ofertas. Obviamente, se Deus coloca muito em suas mãos, Deus espera também que seja proporcional essas ofertas, que elas ocorram de forma proporcional. E Deus, portanto, ele olha não somente para o coração, mas ele também olha para as nossas mãos, tá bom? Mas segura aí que a gente vai falar sobre uma postura muitas vezes que a gente tem de querer barganhar com Deus, tá bom? E esse não é o caminho. O caminho não é esse, tá bom? Mas a gente vai fazer algumas reflexões sobre isso. Então, sobre a oferta, fica aqui algumas considerações sobre como Deus via ela no Antigo Testamento e também como ele vê no Novo Testamento, mas a gente vai ver isso nas outras mensagens, nos outros domingos, tá bom? Passei por gentileza. Vamos falar um pouquinho sobre dízimo e no final a gente faz algumas aplicações, tá bom? Para as nossas vidas. Mas hoje aqui a nível de conhecimento para a gente juntar as informações e depois fazer algumas aplicações. Então, nós vimos já que tanto dízimo como ofertas é algo esperado de Deus, tá? Tanto Deus havia dado antes da lei do Sinai, como Deus também deu no Monte Sinai para o povo.
Deus deu para pessoas e famílias e Deus deu também para o povo. De maneira que Deus fez distinção entre dízimos e ofertas. Ofertas têm um aspecto mais voluntário, mas não desprovido de deveres. Não desprovido de deveres, de proporcionalidades. Deus espera que seja feito com padrões, porque como nós vimos, não era toda oferta que ele aceitava, tinha que estar dentro dos padrões estabelecidos por Deus, tá certo? E aí vem também a questão do dízimo, tá certo? O dízimo, a palavra dízimo, eu acredito que todo mundo já saiba disso, significa de forma literal a terça parte, certo? A décima parte, certo? A décima parte, tá? Então, a palavra dízimo significa isso, a décima parte. Então, numa cultura como aquela, uma agricultura, uma cultura agropastoril, que tanto lidava com a questão da agricultura e também com rebanhos, então era de costume Deus estabeleceu leis para que o povo entregasse a décima parte ao Senhor de tudo aquilo que Deus colocava em suas mãos, seja fruto da colheita, do campo, ou seja, do rebanho, daquilo que eles criavam. Tá? Então, por isso que às vezes a gente vai ver textos e a gente acha que havia vários dízimos, várias formas, mas não. A ideia de várias formas que a gente apresenta é apenas uma ideia de mostrar o todo. Se Deus abençoou na colheita, então traz da colheita. Se Deus abençoou do rebanho, do gado, de tudo aquilo da criação, então traz deles também. Então a ideia dos textos do Antigo Testamento, que são muitos sobre isso, né, é exatamente mostrar que eles deveriam dar ao Senhor, devolver a Deus a décima parte. Certo? A décima parte daquilo que Deus havia colocado em suas mãos. Vamos ver esses dois textos de Levítico, primeiro, capítulo 27, verso 30. Onde diz: a décima parte dos produtos da terra, sejam os cereais dos campos ou os frutos das árvores, pertence ao Senhor e deve ser consagrada a Ele. Tá? Que é uma parte da agricultura, né, daqui dos cereais, dos campos, aqueles que eles produziam. Coloca aí Deuteronômio, capítulo 14, versículo 23. Ele diz: levem o dízimo ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para estabelecer o seu nome, e comam o dízimo ali, na presença do Senhor. E isso se aplica aos dízimos de cereais, do vinho novo, do azeite, dos machos das primeiras crias do gado e dos rebanhos. Com isso, aprenderão a sempre a temer o Senhor, seu Deus. Então perceba que havia um processo pedagógico de ensinar o povo a temer o Senhor, seu Deus. Ou seja, a ideia era de eles reconhecer Deus naquilo tudo. Como nós aprendemos no primeiro domingo, né? O ato de dizimar é uma postura de reconhecer a Deus. Se eu tenho coisa em minhas mãos, se as minhas colheitas estão abundantes, se a minha criação está prosperando, então é uma forma de reconhecer a Deus, de temer a Deus. Por isso que se esperava que eles levassem ao Senhor, tá bom? Então nós vamos ver aqui agora alguns propósitos. Deus estabeleceu o dízimo e as ofertas. Você vê isso antes em Gênesis, que é levado ali como um ato de adoração, um momento de reconhecer a Deus, de gratidão a Deus. Só que quando chega na lei mosaica, ela vai se ampliando. Ela vai tomando outras formas. Então, me acompanhe a linha de raciocínio. Como nós vimos o primeiro momento, a primeira menção de dízimos e ofertas ali com Abraão, em Gênesis 14, ali naquele momento embrionário, não havia templo, havia só aquele momento, havia um sacerdote já que era Melquisedeque, e a postura de Abraão, tanto de Abraão quanto de Jacó, dos patriarcas, era uma postura de gratidão, de reconhecer a Deus, e por isso eles devolviam o dízimo ao Senhor. Quando chega no Sinai, a coisa ela vai tomando proporção maiores, porque agora há toda uma construção, há uma construção de templo, há uma construção de adoração, e isso vai tomando uma forma maior que não tinha antes, mas que agora vai tomando uma forma maior. E alguns dos propósitos que Deus deu do dízimo na lei mosaica, o primeiro era esse, a herança e o sustento do sacerdote. Como você bem sabe,
quando o povo entrou na terra prometida, várias tribos receberam porções de terras, mas uma delas não recebeu. Vocês lembram quem foi? A tribo de Levi. Eles não receberam. E pelo fato deles não terem recebido, Deus disse, eles serão consagrados, eles irão trabalhar no templo. E como eles não receberam terra, seus irmãos, então, levarão o dízimo para casa, para também, dentre outras coisas que nós vamos ver, para o sustento dessa tribo. Porque eles eram responsáveis pelo trabalho no templo. Certo? Então, uma das razões pelas quais Deus havia estabelecido o dízimo na lei mosaica era para o sustento do sacerdote. Vejamos esses dois textos. Primeiro de Número, capítulo 18, verso 21 e 24. Darei aos levitas os dízimos de todo o povo de Israel, como herança por seus serviços na tenda do encontro. Pode passando. De agora em diante, nenhum israelita se aproximará da tenda do encontro. Se alguém se aproximar, será declarado culpado e morrerá. Somente os levitas servirão na tenda do encontro e serão responsabilizados por quaisquer ofensas contra ele. Essa é uma lei permanente para vocês, a ser cumprida de geração em geração. Os levitas não herdarão porção alguma da terra entre os israelitas, pois eu lhes dou os dízimos dos israelitas, apresentados como ofertas para o Senhor, e essa será a herança dos levitas. Por isso eu disse que eles não herdariam terra alguma entre os israelitas. Então, essa era uma das razões pelas quais Deus havia estabelecido no Sinai, tá? Deus ampliou a lei, Deus ampliou o dízimo, agora com uma finalidade também. Ela tinha o objetivo de não somente aquele aspecto de reconhecimento, de gratidão a Deus, de reconhecer quem Deus era, mas agora ela tinha uma funcionalidade dentro da ação de Deus. Tinha o objetivo de suprir a necessidade dos sacerdotes, no caso dos levitas, certo? E olha o que diz o texto de Neemias, capítulo 13, quando o povo deixava de fazer isso. Neemias, capítulo 13. Isso aqui é aquele momento em que o povo estava retomando a terra, o templo estava ainda em processo de reconstrução, e ele diz, descobri também que os levitas não haviam recebido as porções de alimento que lhes eram devidas, de modo que eles e os cantores responsáveis pelos cultos de adoração tinham todos voltados a trabalhar em seus campos. Ou seja, não havia mais culto, não estava mais ocorrendo culto, porque aqueles que tinham sido responsáveis para servir na casa de Deus, eles estavam sem receber os dízimos dos seus irmãos e por isso eles voltaram a trabalhar em seus campos para o sustento. Então, a palavra aqui em Neemias era para que as tribos voltassem a dizimar, para que a tribo de Levi pudesse novamente voltar a servir ao Senhor no templo. Então, sabe qual era a consequência que acontecia da lei mosaica? Aqueles mesmos que levavam os dízimos, eles eram beneficiados, porque quando eles chegavam lá, ninguém poderia sacrificar pelo seu próprio pecado. Somente eles poderiam fazer isso. Então, aquelas pessoas que levavam os dízimos como um ato de reconhecimento, de gratidão a Deus, eles também eram beneficiados, porque eles sustentavam aqueles que somente eles podiam prestar a Deus um sacrifício pelos seus próprios pecados. Então, Deus foi estabelecendo o dízimo no aspecto de funcional dentro do povo. Então, havia essa função. E aí talvez, obviamente, você vai perguntar, ainda bem que hoje não tem mais sacerdote, né? É verdade, nem tem mais templo. Mas nós vamos aprender isso em outros sermões, tá certo? Como é que a gente lida com isso hoje? O Novo Testamento fala sobre isso, não fala sobre isso, tá bom? Então, a gente vai meditar sobre isso e eu não quero trazer isso agora. Quero deixar para falar isso mais na frente. Minha proposta hoje é apenas ensinar você sobre como era visto isso no Antigo Testamento, em especial na lei mosaica diante do povo, tá bom? Então, voltando lá para aquela parte lá anterior, propósitos do dízimo na lei mosaica. Primeiro, a herança e o sustento dos sacerdotes. Segundo, sustento da casa de Deus, certo? Não somente os sacerdotes,
mas havia toda uma estrutura na casa de Deus que necessitava, tá certo, da colaboração do pessoal, não somente das ofertas, mas também dos dízimos. Então o texto de Malaquias vai exatamente falar sobre isso, o texto de Malaquias capítulo 3:10. Deus vai dizer exatamente isso, que traga todos os dízimos para que haja mantimento na minha casa, exatamente para o sustento da casa de Deus. Então ele diz, olha, tragam todos os dízimos aos depósitos do templo para que haja provisão em minha casa. Não somente por causa dos levitas, dos sacerdotes, mas em todo aspecto funcional, certo? Então por isso que tinha que levar o dízimo para o templo, exatamente por causa disso, para que houvesse essa parte funcional. Então, primeiro, por causa da herança e o sustento dos sacerdotes, para que tivesse sustento na casa de Deus. E o terceiro, para que houvesse comunhão entre o povo e ação social. Era por meio dos dízimos, e aqui eu não vou ler o texto, que a gente já está lendo muito texto, mas o texto de Deuteronômio, capítulo 26, vai dizer que esses dízimos era para o sustento das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros. O povo de Deus tinha a obrigação de sustentar os estrangeiros, as viúvas e os órfãos. E eles faziam isso com base por meio dos dízimos e das ofertas. Então perceba, Deus foi estabelecendo, saiu primeiro de Abraão, que era uma pessoa, vem agora para uma nação. Deus amplia a visão sobre dízimo e oferta, acrescentando essas coisas. Ela vai só tomando proporções maiores. Agora, o dízimo não somente tem esse aspecto de reconhecimento de quem Deus é, de gratidão, mas agora também funcional, porque há um templo, e aí Deus estabelece. Esse templo vai ser sustentado por isso, pelos dízimos e as ofertas. O povo, dentro do povo de Deus, aqueles que precisam de ajuda, as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, serão também sustentados e auxiliados por essas ofertas, por esses dízimos do povo. A casa de Deus precisa ser sustentada por isso. Então, esses eram os 3 propósitos principais pelos quais Deus havia ampliado e normatizado a lei do dízimo e oferta no Antigo Testamento. Agora, uma coisa que fica também muito claro, e às vezes a gente choca um pouco, mas era um fato, é de que havia uma lei da semeadura, muito bem estabelecido no Antigo Testamento, e que a gente precisa aqui ter um cuidado para a gente lidar com isso. Mas nós vamos ver aqui alguns textos, e aí eu quero que vocês deixem os textos abertos, para a gente ver como isso era verdade, tá? E depois a gente faz uma reflexão também sobre isso. Vejamos o texto de Malaquias, primeiro. O texto de Malaquias. Olha o que diz as Escrituras. Tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas do céu para vocês. Derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-los. Sim, ponham-me à prova. Suas colheitas serão fartas, pois as protegerei das pragas. Suas uvas não cairão das videiras antes de amadurecerem, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão de abençoados, pois sua terra será cheia de alegria, diz o Senhor dos Exércitos. A Bíblia é repleta de textos que ensinam isso, no Antigo Testamento, de que se o povo fosse fiel a Deus no reconhecimento dos dízimos das ofertas, Deus iria abençoar o seu povo. De fato, infelizmente, e a gente vai falar mais sobre isso, as pessoas usam isso para barganhar com Deus, né? Para barganhar com Deus. Mas Deus não é menino. Deus conhece as intenções do nosso coração. Quando a gente está fazendo isso para barganhar com Ele, ou quando fazemos isso com a intenção de gratidão e de reconhecimento por quem Deus é. Nunca devemos chegar diante de Deus com essa intenção. Eu vou aqui fazer o que eu devo fazer porque eu serei abençoado por Deus. Deus conhece seu coração. Deus conhece sua intenção. Por isso Ele reprovou a oferta de Caim e se agradou do seu irmão. Deus conhece o coração das pessoas. Então por isso que Deus não somente olha para o coração, para as mãos, Deus olha para as duas coisas. Deus olha para as duas coisas, mas de fato,
há uma clara no Antigo Testamento, uma relação de Deus com essa disposição, uma lei de semeadura. Olha o que diz Ageu, capítulo 1, verso 2 a 11. E diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo diz, ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Então o Senhor enviou esta mensagem por meio do profeta Ageu, dizendo: por que vocês vivem em casas luxuosas, enquanto minha casa continua em ruínas? Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam o que tem acontecido com vocês. Plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam. Bebem, mas ainda têm sede. Vestem-se, mas não se aquecem. Seus salários desaparecem como se você os tivesse colocado em bolso furado. Parece a gente, né? Parece estar falando da nossa vida. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam o que tem acontecido com vocês. Agora subam as colinas, tragam madeira e reconstruam minha casa. Então me alegrarei nela e serei honrado, diz o Senhor. Passa. Vocês esperavam colheitas fartas, mas elas foram escassas. E quando trouxeram esse pouco para casa, eu os fiz desaparecer como um sopro. Por quê? Porque minha casa continua em ruínas, diz o Senhor dos Exércitos. Enquanto vocês estão ocupados construindo suas casas, é por causa de vocês que os céus retêm o orvalho e a terra não produz colheitas. Último versículo. Enviei uma seca sobre seus campos e sobre as colinas, uma seca que fará murchar o trigo, as uvas, as azeitonas e todas as suas plantações, que fará vocês e seus animais passarem fome e destruirá tudo que vocês trabalharam para conseguir. Então, perceba como havia uma relação entre aquilo que a fidelidade deles com Deus e a maneira como Deus também retribuía esse ato de fidelidade deles. Então, isso era muito claro nas Escrituras. Inclusive, um homem muito sábio, Salomão, disse também exatamente isso, em Provérbios capítulo 3, versículo 9 a 10. Olha o que diz Salomão, um homem muito sábio. Provérbios capítulo 3, verso 9 a 10. Olha o que ele disse. Honre o Senhor com as suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. Versículo 10. Então, seus celeiros, que é a resposta disso, se encherão de cereais e seus tornéis transbordarão de vinho. Então perceba, há essa relação de fazer uma coisa e da maneira que agrada a Deus e Deus responder a eles de forma positiva, tá bom? E vamos ler um texto do Novo Testamento. Vocês veem como isso também, mas a gente vai falar mais sobre isso em outros momentos, mas só trazendo aqui uma luz no Novo Testamento. 2 Coríntios 9, 6. Falando sobre oferta. Ele diz, lembrem-se, quem lança apenas algumas sementes, obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura, obtém uma colheita farta. 2 Coríntios capítulo 8 e 9, é Paulo só falando sobre ofertas. Paulo está estimulando a igreja de Corinto a ofertar, e ele diz, ele lembra os irmãos disso, que quem semeia pouco, pouco também se fará. Então, perceba que há essa relação, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo também Testamento. Mas uma coisa eu deixo aqui para os irmãos. Há um claro incentivo de semeadura quanto ao nosso ato de fidelidade e generosidade. Contudo, ela não deve ser a base da nossa intenção, e sim a gratidão e o reconhecimento de Deus, certo? Isso precisa ficar claro para nós. Nunca devemos ter essa postura de barganhar com Deus, muito embora haja esse processo de semeadura, mas nós nunca devemos barganhar com Deus nesse sentido. Deve sempre partir de um coração grato, de um coração que reconhece a Deus em todas as coisas. É isso que Deus espera de nós. Então, aqui juntando essas duas verdades, certo? Quero que isso fique claro para os irmãos, para a gente entender toda essa construção, tá bom?
Hoje a gente encerra aqui esse momento do Antigo Testamento e depois nós vamos para o Novo Testamento, para a gente continuar vendo essa revelação progressiva de Deus, que começa em Abraão, ali jogando o princípio. Chega Abraão, só Abraão. Não tem povo, não tem nação, não tem templo, não tem nada. Tem só ali homens que Deus se relacionava com eles. E Deus já havia dito, traga os dízimos e as ofertas. De maneira que Abraão chega diante de Deus e traz os seus dízimos. Jacó faz isso e os patriarcas fizeram isso como um ato de adoração, como um ato de gratidão, como um ato de reconhecer que tudo pertence a Deus e que tudo que tem em suas mãos vem de Deus. Então eles faziam isso com um ato de reconhecimento e de gratidão. Passa 600 anos. Continua o mesmo princípio, mas agora Deus abre. Porque agora, no agir de Deus, não se trata mais só de pessoas e de famílias, mas agora é um povo, uma nação, que começou ali em Abraão e que agora é um povo numeroso, que saiu ali do Egito, mais de 1 milhão de pessoas. E agora Deus estabelece leis. E dentre essas leis que Deus vai estabelecendo, ele amplia aquela que ele já havia dado lá atrás para Abraão. Mas agora ela toma uma proporção maior. Por quê? Porque agora há uma nação, agora há templo, agora há muitas outras coisas que outrora não tinha. E Deus agora vai abrindo, vai aplicando. Esse dízimo e as ofertas, agora ela tem outras finalidades, que antes não tinha, mas que agora tem. Com o surgimento dessa nação, com o surgimento do templo, e agora Deus vai aplicando essa lei em determinadas outras situações. E não somente os dízimos, mas também as ofertas, que muito embora Deus espera a voluntariedade do seu povo, mas ela não é desprovida de deveres, ela não é desprovida de proporcionalidade, e tampouco ela também, as ofertas, ela espera que seja proporcional àquilo que cada um tem. E Deus deu então critérios. Deus não queria receber as ofertas de qualquer maneira, de tal modo que havia pessoas que chegavam diante da mesa do Senhor com certas ofertas e ele não aceitava, porque havia padrão estabelecido. Havia padrão estabelecido para os dízimos, que era a 10ª parte, e havia o padrão estabelecido para as ofertas. Deus não iria receber qualquer tipo de oferta, como ele rejeita inúmeras ofertas que era chegada a ele, se não estivesse dentro do padrão, certo? Então, juntando tudo isso, eu quero aplicar, juntando o que às vezes a gente tem dificuldade de juntar, que é obediência e generosidade. São coisas que devem seguir juntas de forma harmoniosa. A gente acha que nos nossos deveres não deve haver voluntariedade, e a voluntariedade não deve haver deveres, mas essas coisas caminham juntos, e Deus espera exatamente isso. Por exemplo, na nossa relação com Deus, Deus não espera que a gente faça simplesmente porque Ele manda a gente fazer, mas Ele espera que haja um sentimento de satisfação, de prazer em fazer as coisas que Ele nos ordenou a fazer. Então, essa relação deve nos acompanhar. E era isso que Deus queria nesse ato de adoração com os dízimos e as ofertas. E nós podemos aplicar isso em todos os contextos da nossa vida. Se nós tirarmos essa essência, os nossos deveres perdem a graça. Quer ver um exemplo? Eu tenho o dever de amar a minha esposa. Mas eu não posso amar ela simplesmente por causa do dever, do compromisso que eu fiz. Perde a graça. Perde a essência da coisa. Não, eu amo você, eu estou com você porque eu me comprometi, porque um papel diz isso. Não! Não pode ser assim. Entende? Então, isso deve ficar claro para nós nessa relação de deveres e generosidade, e caminhar com Deus nesse sentido. De Deus ter essa expectativa para o seu povo. E nós vamos entender isso de forma mais clara, mas isso ser visto por nós com satisfação. Porque antes de tudo, dízimos e ofertas se trata de
reconhecimento de quem Deus é. Aquele que é dono de todas as coisas e que tem nos abençoado e que se tem alguma coisa em nossas mãos, é fruto da bondade de Deus, é fruto do cuidado de Deus, da providência de Deus. Deus queria ensinar isso ao povo. Deus ensinou isso a Abraão, Deus ensinou isso aos patriarcas e Deus agora queria ensinar isso à nação de Israel. Deus queria ensinar isso ao povo inteiro, que eles compreendessem isso, que eles entendessem isso, de que Deus estava abençoando eles, de que Deus era que fazia abençoar a colheita deles, Deus que fazia eles prosperar, Deus estava ali agindo no meio do seu povo, fazendo os céus choverem, a terra produzir. Deus queria que o seu povo reconhecesse isso. E a forma de reconhecer isso era chegar diante de Deus com os dízimos e as ofertas. Essa era a intenção de Deus. Portanto, obediência e generosidade devem sempre seguir juntas de forma harmoniosa. Sei que ficou pequeno aí, né? Mas vamos abrir a Bíblia para a gente ler esse texto de 2 Crônicas. Coloca só aí o texto, pronto, que fica melhor, que ali estava muito pequeno. Olha o que diz as Escrituras. 2 Crônicas 31, do verso 1 a 5. Quando a festa terminou, os israelitas que haviam participado saíram pelas cidades de Judá, Benjamim, Efraim, Manassés, e despedaçaram todas as colunas sagradas, derrubaram os postes de Azera e removeram os santuários e altares idólatras. Depois disso, voltaram para as suas cidades e casas. Ezequias organizou os sacerdotes e os levitas em divisões para oferecerem os holocaustos e as ofertas de paz e para servirem, darem graças e louvarem ao Senhor junto às portas da habitação do Senhor. O rei também contribuiu pessoalmente com animais para os holocaustos diários da manhã e da tarde e para os holocaustos dos sábados, das festas da lua nova e das festas anuais prescritas pela lei do Senhor. Além disso, perceba, ordenou ao povo de Jerusalém que trouxesse uma parte de seus bens para os sacerdotes e os levitas, a fim de que pudessem se dedicar inteiramente à lei do Senhor. Quando os israelitas souberam dessa exigência da ordem, como foi que eles responderam? Como foi que eles responderam? Generosamente. Nós não precisamos reagir às exigências de Deus, aos deveres que Deus coloca diante de nós. Eles responderam generosamente e trouxeram a primeira porção de seus cereais, do vinho novo, do azeite, do mel e de tudo que os campos produziam. Trouxeram uma grande quantidade, o dízimo de tudo que haviam produzido. Perceba, diante da exigência que foi colocada diante deles, eles responderam com generosidade. Com generosidade. É isso que deve ser trabalhado em nossos corações antes de tudo. Generosidade. Generosidade. Nunca devemos olhar os deveres, porque a vida é assim. A vida é de deveres. Nossa vida é constituída de deveres. Na vida cristã, nós temos inúmeros deveres. Aqui sobre o assunto de dízimo e ofertas, é só um dentre muitos deveres que nós temos. Por exemplo, nós temos o dever de servir ou não temos? Temos. Mas muitas vezes a gente encara isso como algo muito pesado. A gente tem resistência, porque é um dever, mas a gente deveria se alegrar em servir ao Senhor. É esperado de nós que a gente sirva a Deus, mas é esperado que a gente faça isso com alegria. Por isso que nós vamos ver lá no Novo Testamento, quando Paulo vai falar sobre as ofertas, ele vai dizer que a gente deve fazer isso não com pesar, mas com alegria. Com alegria. É isso que se espera em nossos corações. Portanto, a reflexão que eu quero primeiro fazer aqui para a nossa reflexão e oração, para quando a gente for trabalhar isso nos outros domingos, é de fato a gente sondar o nosso coração. É uma sondagem sincera diante de Deus. Como é que você lida com isso hoje? A ideia aqui é a gente construir. Nós estamos construindo aqui de forma progressiva, para quando chegar até o último domingo, você ter aí uma boa construção sobre esse assunto. Mas seja sincero consigo mesmo.
Como é que você lida com isso hoje? Como é que você encara isso? É com pesar? É com receios? Como é que é o teu coração quanto a isso? Quando você sabe que deve devolver o dízimo a Deus, como é que você age? Como é que é o teu coração em relação a isso? Essa expectativa de deveres, como é que isso flui dentro do teu coração? Essa semana nós tivemos aula com os novos membros que estão chegando e a gente falou sobre isso, não foi, Gabriel? O que se espera dos novos membros, né? Cooperação. Cooperação é óbvio. Você está aqui, você faz parte desta igreja. Eu sirvo você e eu espero que você também me sirva, de maneira que todos nós possamos ser servidos. Então, isso precisa ser colocado em reflexão no nosso coração. Quando se trata sobre esse assunto, como é que fica teu coração? Como é que você faz isso? Todos os meses. É um pesar para você, de fato? É um pesar? É doloroso você fazer isso? Como é que está teu coração? Então, minha oração nesse momento, antes da gente chegar nas conclusões dos últimos domingos, a gente vai ter que... Eu espero que você esteja aqui para você acompanhar tudo isso, né? E fazer todas as reflexões. Mas o nosso desejo é que Deus nos ensine. E que Deus também revele os nossos corações. Que Deus cure os nossos corações, talvez de traumas, de escândalos que fomos envolvidos, ou que vimos, ou que testemunhamos, sei lá o quê. Não sei quais foram as coisas negativas que talvez encontrou os nossos corações para a gente lidar de forma tão hostil a esse assunto. Mas eu quero que você, nesse momento em oração, seja sincero com Deus. Seja sincero. Primeiro, você reconhece Deus como aquele que coloca o que você tem em suas mãos? Há gratidão no seu coração quanto a isso? Acha que tem deveres para com Deus no que diz respeito a isso? E como você lida com isso? E como você lida com aquilo que Deus colocou em suas mãos? Quando é dízimo e oferta, faz isso com alegria, faz de qualquer jeito, faz proporcionalmente, faz com alegria, dá de qualquer jeito. Enfim, quem somos nós nessa história toda? Se fosse fazer uma biografia sobre a nossa vida, o que se descobriria de nós quanto a isso? Seria positivo? Seria negativo? Enfim, vamos orar. Fale com Deus nesse sentido. Seja sincero com Deus, porque Deus não somente olha para o nosso coração, mas Deus também olha para as nossas mãos. Aquilo que trazemos em nossas mãos fala do nosso coração.